Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simples, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. Olha só, estamos na temporada 2026, mais um ano recebendo alguns dos melhores professores do Brasil para falar dos temas mais diversos. Aqui eu faço o papel de aluno e ajudo vocês a entenderem todo o conhecimento que esses professores trazem para a gente. Hoje, o meu papo é com Aparecido Rodrigues da Silva Lopes Guerreiro, que vai falar com a gente sobre a importância da língua espanhola para o mercado de trabalho. Professor, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém sobre esse tema. Exato. É. É um tema que pode ser de muita importância aqui para o Brasil, para a América Latina e para o mundo todo, né? A gente, muitas vezes, a gente não se dá conta que pelo tamanho que o Brasil tem, pela diversidade cultural que o nosso país apresenta, a gente meio que fica isolado na nossa bolha brasileira, digamos assim. E esse intercâmbio com os nossos vizinhos e com outros países que falam a língua espanhola, parece que não acontece muito. Eu não sei quando eles vêm para cá e aí a gente joga aquele portunhol para tentar resolver, e muitas vezes dá certo, essa questão da comunicação. Quando a gente fala de outros idiomas, como a língua inglesa, por exemplo, eu acho que muito pela influência do que a gente recebe do cinema e do entretenimento norte-americano, parece que é algo que está mais no nosso dia a dia e que gera um pouco mais de interesse das pessoas. O que é que a gente perde quando a gente não tenta se aproximar mais dos nossos vizinhos, quando a gente fala desse ponto de vista linguístico? Talvez o Brasil, por exemplo, por ser um país continente, tanto quanto os Estados Unidos também, né? A gente não tem dado a importância para o espanhol, até porque aqui no estado de São Paulo a gente está longe das fronteiras. Uhum. E por do norte ao sul nós falamos português, não damos conta de quantos países, 21 países, e nós fazemos fronteira com vários, desde Argentina, aqui Paraguai, Colômbia, Peru, então Venezuela. Então nós estamos praticamente rodeados de países que falam espanhol. E a gente ainda não deu conta. Não sei, talvez o brasileiro não despertou ainda para essa importância do idioma, mesmo o inglês. Nós estudamos inglês bastante, mas não há aquela aplicação realmente para a vida. Então, o Brasil ainda está muito aquém de países como da América Latina, a Argentina. O inglês da Argentina é superior ao nosso. Opa, eles têm mais conhecimento, o nível de inglês dos argentinos é melhor que o dos brasileiros. Então, talvez essa tradição de línguas para nós, por exemplo, nós não temos nenhum contato com as línguas que eram faladas aqui, o Tupi-Guarani. Por exemplo, o Guarani poderia ser uma segunda língua, que no Paraguai eles falam o Guarani e o espanhol, tá? Como nós temos no Peru, também na Bolívia, que tem outras línguas indígenas que eles também utilizam. Nós praticamente comunicamos em português e deixamos de aprender uma língua irmã de uma importância muito grande, tanto para a economia, para a literatura, para a ciência, no mundo hoje. Mais de 600 milhões, não é 600 mil, 600 milhões de pessoas no mundo comunicam nesta língua. Mas aí, professor, não tem um pouco da visão da parte do brasileiro em relação aos países de língua espanhola, uma visão semelhante àquela que os americanos têm com todos os outros países latinos, de que, olha, eu sou os Estados Unidos, eu falo inglês, se vocês quiserem, vocês aprendam a falar o nosso idioma quando vocês vierem para cá. Lá, por exemplo, tem o ensino do espanhol nas escolas, mas pelo pouco que eu sei, é meio como o ensino do inglês aqui no Brasil. Aprende lá uma ou duas coisas, mas no dia a dia não é tão utilizado assim, apesar da grande comunidade hispânica e latina que mora nos Estados Unidos. A gente aqui
do Brasil em comparação com os nossos vizinhos, a gente não tem uma visão um pouco parecida e talvez isso impeça essa disseminação maior do idioma? Eu acho que você tem razão, sim, porque é a mesma coisa pensando nos americanos, né? Sim. Estou falando especificamente que é onde eu conheço mais. Você vai aos Estados Unidos e quer falar uma outra língua com eles, ou eles querem treinar até falar uma palavra em português. Não, a gente quer falar em inglês. Então, eles já desistem de aprender português até o próprio espanhol. A mesma coisa é aqui no Brasil. Nós valorizamos demais a cultura norte-americana, tudo que vem do inglês, a música está muito presente, Sim. Mas nós também consumimos muita coisa do espanhol. Se eu falo com os jovens, eles conhecem Shakira, Juanes, agora o cantor, o Bad Bunny, que está famoso tudo, mas tem outros, Rick Iglesias, tem vários cantores que eles curtem as músicas, mas não tem dá aquela importância. Isso é muito cultural. Será que não é por causa da proximidade sonora dos dois idiomas? Eu já tive a experiência de conversar com um nativo da língua espanhola e eu, na minha cabeça, vou falar em português que a pessoa vai entender. E assim, ela não entendeu. Né? Quando vem de lá para cá, a gente pesca uma palavra ou outra em espanhol e também acha que entendeu. E aí acaba que a gente acha que essa comunicação se torna mais fácil, talvez por isso não seja tanto. Essa proximidade, ela atrapalha, porque a gente tem a sensação que está entendendo, porque é uma língua cheia de falsos cognatos, que a gente até fala de falsos amigos, que você pensa que é e não é. Então gera uma interferência muito grande na comunicação. E aí é até preferível realmente que você fale em português, porque aí eu sei que você está falando em português, para não ter aquele portunhol e dar um chiado na comunicação muito grande. Tem um outro lado também, que por muito tempo a língua francesa tomou conta da cultura toda, né? Depois que veio o inglês. Sim. E nós ainda temos isso de valorizar o dominador, o colonizador. Então nós damos valores às coisas que vêm de países de primeiro mundo. Então, aliás, nós nem sentimos latino-americanos. A maioria dos brasileiros. Você perguntar para o brasileiro, você é latino? Ele fala, eu latino? Não, eu sou brasileiro. Então ele não sabe que todos aqueles que falam português, espanhol, italiano são os latinos. Aliás, os latinos originais são os que estão na Europa. Nós somos descendentes. Então, a América Latina, desde o México até a Argentina e parte do Canadá, são latinos. E nos Estados Unidos, hoje, tem mais de 60 milhões de descendentes. Oficialmente, em torno de 50 milhões. Mas aí você pega os brasileiros, outros latinos que estão lá. Então, a língua espanhola está presente nos Estados Unidos muito forte, principalmente na área do México, Califórnia, no sul dos Estados Unidos. Isso está muito presente para o trabalho todo, mas a gente continua tendo uma resistência. Até o brasileiro acha que fala espanhol. E aí, quando ele começa... É o nosso portunhol, né? É o nosso portunhol. Mas quando ele começa numa conversa realmente, aí ele percebe que precisa aprender. Agora, se a gente pensa no mercado de trabalho, para vender algo para você, eu preciso dominar a sua língua, eu tenho que passar confiança. Agora, se eu não falo bem, eu não passo confiança. Então é importante passar confiança. Então, estudar espanhol, eu nem sei se você tem que estudar o tempo que a gente gasta estudando inglês, porque talvez um espanhol no intermediário já daria para comunicar realmente com os nossos irmãos, né? Nossos irmãos. Talvez o inglês, eu não sei se você não tiver do intermediário para o avançado, você não consegue negociar. Então, no espanhol, para mim, o espanhol deveria estar presente para todos os brasileiros já na infância, para que já tornasse para nós uma segunda língua. E quem sabe, no futuro, que pode ser daqui uns 100 anos, essa interlíngua, essa mistura, né? À medida que eu vou estudando a outra língua, ela vai influenciando a minha vida. E aí pode surgir realmente uma interlíngua. E aí sim a gente vai conseguir comunicar. Mas isso eu espero
que vai acontecer ainda daqui muitos anos. Aham. E aí seria ótimo, né? É. Tem um Lopes Guerreiro aqui no seu sobrenome. Em que momento que o espanhol entra na sua vida? É uma língua, é uma segunda língua para você É desde a segunda sempre? língua, segunda língua para mim. É do meu pai. Meu pai, ele nasceu na Espanha, ele é de Toledo. Só que quando vem para o Brasil, o que acontece? É o portunhol. Meu pai nunca conseguiu falar palavras como feijão, por exemplo. Ele não conseguia, porque o ão, né? Aham, Nunca saía sempre feijão. aham, Casa, com som de Z. No espanhol não tem Z, o som. E ele sempre falava caça. Mas aí todo mundo entende. Fala, tá tudo certo. uhum, E outras coisas, outros chiados da comunicação, o pessoal entendia. Então, meu pai às vezes falava buenos dias, as pessoas respondiam buenos dias como natural. Você vê que é uma língua que está muito próxima, aham. que realmente poderia ser estudada muito mais nas escolas e passar a ser a nossa segunda língua. Agora, isso não quer dizer que eu estou colocando o inglês. Sim. Aliás, o inglês já é a língua franca, né, de comunicação. Mais de 2 bilhões de pessoas comunicam nessa língua. Então, a gente já coloca o inglês como necessário. E o espanhol, para nós aqui, brasileiros, seria de tamanha importância para a nossa comunidade latino-americana, e não só a comunidade latino-americana, a América. Uhum. Quando eu falo América, todo o continente. Porque a gente consegue hoje comunicar em espanhol desde a Argentina até o Canadá. Aham. Se você, mesmo um lugar, cidadezinhas que eu visitei nos Estados Unidos, que não tem tantos falantes de espanhol, se você der um grito, alguém fala espanhol, sempre tem um americano que consegue comunicar com você. Isso é muito interessante. Dentro da língua espanhola, tem diferenças dependendo da região, assim como tem do nosso português para o português de Portugal. Então, explica para as pessoas, até para as pessoas que vão se interessam e querem começar a aprender o espanhol, qual a diferença entre o espanhol da Espanha, ou o castelhano, ou o catalão, que se fala numa região específica da Espanha? Quais são as principais diferenças? E quando a gente pensa em aprender inglês, a gente pensa no inglês americano, né, como Certo. base, para depois a gente conseguir decodificar os códigos dos outros ingleses que são falados em outros países. No caso do espanhol, do castelhano, qual seria? Seria o inglês falado aqui pelos argentinos, ou a gente inicia pelo inglês falado na Espanha e a partir daí a gente consegue partir para os outros? Ora, na minha visão de professor, não sei se todos meus colegas vão concordar com isso, mas para mim, o espanhol, quando você aprende espanhol, você comunica em espanhol em todos os países, com todos os nativos. Olha só. Diferente do inglês, que não dá. Não dá. O inglês não funciona assim. Se você sai, por exemplo, aprende o inglês nos Estados Unidos, às vezes vai para a Escócia, você tem certa dificuldade. Quando eu vou escutar o inglês britânico, por exemplo, às vezes me enrosco. Tá? O espanhol não. O espanhol, ele tem uma unidade linguística diferente do português. O português de Portugal tem uma estrutura que difere do português do Brasil. Bastante. A tonalidade e tudo. O espanhol não. Quando você aprende o espanhol, a gramática, ela conseguiu, a Real Academia Espanhola de Línguas, conseguiu unir os 21 países. Agora, é claro que vai ter regionalismo. Sim. Como, por exemplo, palavra que no Chile é uma coisa, em Cuba é outra, na Argentina, por exemplo. Na Argentina eles falam metro, eles vão falar subt. Uhum. Então, mas aí é uma ou outra palavra. Como mas, a gente tem aqui no Brasil, exatamente. Né? A mexerica bergamota. Agora, eu digo uma coisa do espanhol, por exemplo, você falou da Espanha, né? O catalão. Quando eu falo espanhol, o castelhano é a mesma coisa. Porque o castelhano, que é a língua da Castilha la Vieja e Castilla-La Mancha, então, da onde surgiu o espanhol. Só que com o domínio da Castilha sobre a Espanha, essa língua passou a ser chamada espanhol. Espanha é espanhol e passou a ser de toda a Espanha. Mas a língua é castelhana.
Tá Entendi, certo? E entendi. você tem na Espanha galego, você tem o catalão, você tem o basco, você tem uma variação do catalão que pode ser igual, que é o valenciano. Você tem um estilo de falar muito típico no sul da Espanha, que veio muito para a América, tá? Então, esse castelhano, na América a gente prefere falar que nós falamos castelhano, tá? Mas pode ser o castelhano e o espanhol. Agora, naturalmente, se você vai para a Argentina, o brasileiro se sente mais confortável. Por quê? Quando eu falo brasileiro, brasileiro de São Paulo, porque nós falamos um certo sotaque italiano. Falamos cantado, falamos quente, casa, é muito italiano a maneira de falar do paulistano. Quando vai para a Argentina fala é o espanhol, mas com um sotaque muito forte do italiano. Então parece que é quase que Los Hermanos. Entendi. Mas quando você vai para o Chile, já tem uma diferença de maneira de falar e muitas palavras que não são comuns para a gente escutar. A Bolívia também. Bolívia também. Bolívia porque tem influência da língua indígena também. Mas quando você fala o espanhol clássico, aquele que você aprendeu na escola, você comunica em todos os países e eles compreendem você. Tá? Talvez passando para mostrar alguns outros países, por exemplo, o Peru e a Colômbia, eu até falo para os alunos que o espanhol é bem mais, talvez, mais tranquilo para nós. O argentino tem outras misturas, do italiano, tudo, né? O México, por exemplo, já tem mistura do inglês. Tem muitos mexicanos que estão na Califórnia, no Texas, que já está surgindo uma língua como chamado de Spanglish. Sim. Você vai adaptando a língua. Então isso também às vezes dificulta. Mas quando você fala o espanhol, todos compreendem. Entendi. Você falou algumas vezes sobre os Estados Unidos. Você também ministra aula de inglês ou não? Eu também dou aula de também inglês. Dou aula de inglês. Tá. Quais são as principais barreiras de aprendizado que você identifica com seus alunos quando você está falando do inglês e quando a gente está falando do espanhol? Eu conheço gente que estuda inglês há muito tempo e não se sente confortável em se expressar no idioma. Muito comum a gente ouvir, eu consigo ler e pegar falar. O contexto, eu consigo ouvir e daí talvez a popularidade das músicas, né, em inglês, mas eu não consigo me expressar. E tem outra coisa curiosa, e aí talvez a repetição seja a resposta, que eu consigo, eu já ouvi muita gente falar, eu consigo ouvir determinado cantor em inglês, mas eu não consigo acompanhar uma série em inglês, por exemplo, ou assistir um filme no idioma original. Quais são essas barreiras? O porquê que é tão... E no espanhol isso é parecido? Acontece isso também no espanhol? Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Porque o espanhol, com relação ao inglês, não tem nem comparação. Porque se for para a leitura, você vai pegar um texto em espanhol e vai ler. Porque o seu cérebro vai organizar. Já a audição já vai mudar um pouco, porque uma que na fala, o espanhol é uma das línguas mais rápidas do mundo. Se não me falha a memória, agora é a segunda mais rápida. O primeiro é o japonês, tá? De rapidez. Olha só. Tá? Então, o japonês e o espanhol, ele tem uma tonalidade que é muito rápida. Por quê? As vogais, o espanhol, as 5 vogais que tem no português, as 5 vogais que tem no inglês, no espanhol não muda. Você tem 5 vogais, é 5 vogais. No português, você tem o A, que é nasal, gutural, você tem A craseado, você tem A que faz combinação do A com o O, fica ão. Aí o cara fala João. Não fala João. Ele perde, tem o gutural de Ana, né? No espanhol é sempre A. Não muda. O O é sempre O, E é sempre E. Então isso dá uma velocidade para a língua muito grande na hora que você vai falar. E outra, não tem prolongação de vogal como tem no português e no inglês. A dificuldade dos nossos alunos entender inglês também é essa dança das vogais e das consoantes. Às vezes você lê, quando você escuta, fala, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. O espanhol não. Quando ele começa a entender os sons, tudo, ele consegue já ouvir música, tudo, entender e cantar.
Agora, falar é outro papo, já é um outro nível. A escrita e a fala, talvez ele consiga até escrever hoje, porque tem auxílio da inteligência artificial, dos recursos, ele consegue escrever. Mas não é fácil também escrever. Aliás, se fosse fácil, todos nós seríamos escritores, né? Não é fácil escrever, porque tem que organizar ideias e tudo. Agora, falar é quando você já passou a tudo aquele conhecimento para a nossa caixa acústica aqui. Ela já está registrada, e aí você fala, eu penso na língua já. Porque, quer dizer, como eu estou falando em português aqui, as palavras estão vindo. E a mesma coisa vai acontecer com o espanhol. Então, a exposição à língua é muito importante. O que é exposição? Não é só escutar 1000 vezes a mesma música. É você ir lá, entender a música. Eu aconselho até fazer a tradução, olhar, depois você vai ouvindo. Isso para o espanhol e para o inglês, 5 vezes para o espanhol, 10 vezes para o inglês. Porque não é a língua de origem latina. Não tem a mesma estrutura que tem o espanhol. O espanhol tem muita mudança também de estrutura em relação ao português, tá certo? Mas o inglês é muito mais. Então precisa de uma exposição muito maior. Então eu falo para o aluno, tem que ouvir série, música, tudo e tentar entender e falar, porque se eu não coloco a fala em prática, o cérebro, aquilo que eu sei, eu não consigo transmitir. É diferente da matemática, você aprende e usa a calculadora. Agora, a língua não, ela tem que estar aqui. Eu já tenho que transferir para HD do meu cérebro. Sim. E aí eu consigo reproduzir. E mesmo assim é prática. E se a gente para de utilizar, a gente tende... É igual um músculo. Se você não para de exercitar, ele perde aquela agilidade. Tá certo? Então, tanto o espanhol como o inglês precisa de muita exposição. Eu conversei com um professor de inglês certa feita e ele me disse que não recomendava para os alunos dele que eles ouvissem músicas em inglês. Porque as músicas, elas permitem algumas liberdades artísticas que às vezes gramaticamente não faz sentido e tal. Então ele não recomendava. E aí, ao mesmo tempo que, assim como o senhor falou, é necessário que a pessoa seja exposta àquela cultura diariamente. Diariamente. Então, quando você tira a música, por exemplo, você já limita muito. Porque bastante. A música, ouvir uma música é algo que você pode fazer até de forma passiva. Estou caminhando, estou ouvindo a música, não preciso sentar, não preciso de um papel, de uma caneta, de silêncio, me concentrar naquilo. Você vai acompanhando a música, e a música tem a facilidade de você ouvir a mesma música várias vezes sem você enjoar, né? Diferente de um filme, que às vezes você não consegue ver o mesmo filme 3 vezes seguidas. Então, é uma estratégia válida para os nossos estudantes de inglês e de espanhol? É uma estratégia válida ouvir música, colocar a música na sua rotina? Opa! Eu falo assim, que aquilo que a gente ama, a gente cuida. Então, se você passa a amar a cultura de um país, você vai em busca. E se você não gosta, é muito difícil você ensinar para alguém que não quer receber. Então, um dos segredos, talvez, é levar o aluno a gostar. E um dos meios para levar alguém a gostar de um idioma, gostar de um país, é você colocar ele no âmbito da cultura. Desde a comida, das belezas naturais que existem nesse país, saber valorizar as diferenças culturais, as diferenças de raças e tudo, né? Isso ajuda muito a ganhar gosto. E naturalmente colocar importância para ele. Agora, a música é um deleite para todos nós. Eu acho que dificilmente não vai ter alguém que não goste de música. Tá? Então, e a música americana, então, e a música latina que está presente. Agora, se eu posso ouvir uma música, por exemplo, lá, The People, em inglês, né, do John Lennon, 1000 vezes eu canto a música. Se eu não buscar o entendimento das palavras, não vai resolver nada para mim. Por isso que eu tenho que buscar o entendimento. Então, agora, é claro que quanto eu mais ouço em espanhol, o meu cérebro consegue decodificar e codificar melhor, mais rápido que o inglês. Tá? Agora, tem aluno que só através da música aprende inglês.
Agora, é claro que o professor que falou para você, ele tem toda a razão, que a licença poética para a música não segue, muitas vezes, as regras gramaticais. Uhum. Então, às vezes, um verbo ali que está fora não está correto, mas dentro da licença poética pode existir. Tem uma música que fala Favela do Rio, não lembro agora da canção, que tem um verbo que não está correto, mas é pela licença poética, Uhum. tá certo? Mas aí, eu nem cheguei a debater isso com ele na época, mas depois eu parei para pensar. Eu penso que uma das barreiras para a gente aprender algo novo é a gente identificar algum interesse naquilo. Uhum. Se você não tem nenhum interesse em aprender o espanhol, se você não se interessa pela cultura espanhola, se você não se interessa pela cultura americana ou inglesa, para que eu vou perder meu tempo, dedicar meu tempo a aprender o idioma para poder entender melhor aquela cultura? Quando você elimina a música, que é algo que gera um interesse, você limita a porta de entrada das pessoas para conhecer essas outras culturas e idiomas e etc. A gente parece, aqui no Brasil, que tem pouco conhecimento da cultura dos nossos vizinhos. Uhum. E, ao mesmo tempo que por toda e aí muito bem feita, propaganda norte-americana através da cultura, né, o soft power, a gente conhece muito da cultura americana, a gente conhece muito, por exemplo, até por questão da imigração, da cultura italiana, né? A gente conhece bastante da cultura japonesa aqui no Brasil, mas a gente conhece pouco da cultura dos nossos vizinhos latinos, e que falam a língua espanhol. E aí, essa também não pode ser uma barreira para as pessoas não terem tanto interesse em aprender o espanhol? Sim, é uma grande barreira, porque é aquilo que você falou, a gente valoriza muito a cultura italiana, as festas, as novelas, né? Sim. E você vê, praticamente você não vê uma novela de um destaque, por exemplo, para a língua espanhola. Uhum. Tá? E quantos escritores com prêmio Nobel, por exemplo, na Argentina, Colômbia, Gabriel Garcia Marques, agora não estou lembrando os nomes dos autores, mas são vários, desde o México, tudo, quanta literatura, quanta música, quantos filmes interessantes. Mas a gente, aquilo que você falou, a cultura norte-americana está tanto na nossa vida, desde na comida, na música, que a gente nem sabe mais. A gente chega nos Estados Unidos e fala, não, isso é minha casa. Na literatura é interessante que a gente vai numa livraria, tem um monte de escritor russo, um monte de escritor sueco, norueguês, um monte de publicação desses países traduzidas para o português, mas tem pouco do espanhol, né? Exato. Por exemplo, um dos livros mais importantes da história da humanidade é Dom Quixote. É um dos livros mais conhecidos no mundo, mas não chega para nós como devia. Então a gente acaba tendo acesso a outros, entretenimento, mas essa cultura que a Espanha uma riqueza de tudo, desde a música, o teatro, a literatura, tudo, e a América Latina inteira. Então a gente tem um mundo. Por exemplo, o espanhol está para a ciência, em artigos científicos, em segundo lugar no mundo. Olha só. Está em primeiro lugar o inglês, segundo o espanhol. E na web, por exemplo, é o segundo lugar em pesquisas na web. Só que aquele negócio não chegou para nós ainda de sentir realmente o quanto é importante, principalmente, eu sou professor hoje, né, já dei aula aqui em várias escolas em Mogi das Cruzes e também na região, Biritiba, tudo, mas hoje eu concentro as minhas atividades na FATEC Itaquaquecetuba, que já levamos para a Argentina várias vezes grupo de estudantes para estudar espanhol e fazer intercâmbio. E também para outros lugares, Estados Unidos, nós temos um programa de intercâmbio. Tem vários alunos que todos os anos vão para vários países aprender inglês e espanhol. Tá? Então, essa importância para os alunos que estão graduando, por exemplo, no agronegócio. Olha o campo que tem para os alunos da FATEC aqui de Mogi das Cruzes, agronegócio, análise de desenvolvimento de sistema, recursos humanos, logística. Quando você fala logística, recursos humanos, eles tanto podem trabalhar aqui no Brasil, como trabalhar no Peru, Colômbia,
Argentina, temos vários formandos que foram para a Argentina, tá? E também, com a língua inglesa, nós temos muitos alunos na Irlanda, nos Estados Unidos. É claro que a gente não forma um aluno pensando que mandar ele para outro país, a gente quer para o nosso país. Mas como tem oportunidade na América Latina, tanto pode trabalhar no México como na Argentina. Então, e sabendo o espanhol é de uma importância muito grande para os nossos alunos que estão graduando nas faculdades públicas. Nós temos duas importantes faculdades públicas, a de Mogi de Itaquá, temos agora que está inaugurando a de Suzano, a de Ferraz. Então, e todos esses cursos, quase todos oferecem espanhol e principalmente o inglês. Existe mesmo esse negócio de velocidade da língua? Eu já vi alguns professores de inglês falando que isso não existe. Você falou, aí eu lembrei de uma professora de inglês que está vendendo desses cursos online. Ela falou, olha, você fala que existe a velocidade da língua inglesa. Então vamos pegar esse trecho aqui desse filme e passar ele em velocidade reduzida para ver se você entende ou não, porque essa questão é só a velocidade que fala. E aí você reduz a velocidade, você continua não entendendo, porque existem as conexões entre as palavras muito na língua inglesa. No português também tem bastante. Isso é a velocidade da língua? Mas é que o pessoal, quando você pega um filme, ele não serve, um filme, uma música, não serve como padrão, assim, né? Porque você grava e aí você passa para o português, mas perceber a velocidade é muito difícil também. Se eu falar um português um pouco mais rápido, um pouco mais lento, só se for muito lento para você perceber. Mas você vai para algumas regiões aqui do Brasil. Então, se você vê, eu até vou fazer uma brincadeira com os mineiros, né? Você quer um cafezinho? Olha quanto! É uma coisa muito longa. Em São Paulo, por exemplo, quente. Essa vogal é muito longa. Você vê, casa, não é longo? No espanhol, casa. Você fala bom dia, e no espanhol, buenos dias. É mais rápido. Só que quando você vai, por exemplo, aí você vai lá para Cuba, para o Chile, e tenta conversar com o cubano no dia a dia. Você fala, dá para você falar devagar? Porque tem uma velocidade natural do espanhol, o japonês também. Mas aí, desculpa, professor, de interromper, mas aí se a gente vai para o Chile e pede para um chileno falar mais devagar, a gente vai entender. Tranquilo. Se a gente está nos Estados Unidos e pede, sei lá, para um texano falar mais devagar, a gente não vai entender por causa dessas conexões entre as palavras. Se eles usarem a linguagem do dia a dia, aqui no Brasil também, se nós usarmos a linguagem corriqueira do dia a dia, as pessoas não entendem. E essa velocidade num idioma como o espanhol dá mais velocidade que o português. Porque tem uma ditongação que dá a impressão que eles estão cantando, mas é uma língua que tem muitos ditongo, por exemplo. Você vai falar calor, fala caliente. Então esse caliente, mas é um caliente rápido. É diferente do quente nosso, né? E agora, quando a gente pensa o nosso quente é mais aconchegante. É mais aconchegante, espanhol, não né? Não tenha dúvida. Não, o português... Se a gente pudesse fazer uma mistura de algumas palavras que são tão bonitas num idioma, como eu falo, assim, o português, por exemplo, tem uma palavra aconchegante, né? De cômodo. Você fala, cômodo? Não, é aconchegante, né? Até estava brincando com um norte-americano, falando a palavra mariposa, né? Em espanhol, borboleta é mariposa. Aí, butterfly. Aí ele falou, gostei da borboleta. Aí eu falei, nossa. Aí você começa o outro de fora falando da beleza do nosso idioma. A gente acha bonito de fora. Nunca valorizamos a nossa língua portuguesa. E, claro, valorizando a nossa língua portuguesa, valorizar também a nossa língua irmã, que é o espanhol. Eu vou dizer para você, pode ser que alguns amigos não concordem, mas para mim, o espanhol, alguns falam que é o italiano, que é a língua mais fácil para a gente aprender. Eu acho que não. Porque o italiano, ele tem marcas de plural diferente. Falamos parecido ao italiano, mas isso é verdade, o estado de São Paulo. Mas o espanhol... a proximidade de estrutura gramatical é muito mais tranquila. Então, se o aluno se dedica no espanhol, eu acho que ele consegue, na metade do tempo, aprender em relação ao inglês. Agora, é claro, se você pensar um conhecimento de catedrático da língua,
de um escritor, aí é diferente. Mas eu falo para comunicação, para a gente poder se comunicar. Então, isso seria mais tranquilo. O que é ser fluente em um idioma? Para mim, ser fluente é poder comunicar. Se você transmitiu o que você gostaria de passar, é que eu estou passando para você. Porque eu poderia estar conversando com você e você não está entendendo nada e eu estou falando português. Sim. Então, se eu consigo transmitir para o outro... Agora, quando tem uma interferência na língua, aí você tem que resolver. Por exemplo, era um congresso falando de zoonose. E a palavra pero, em espanhol, que em português é mas. É o nosso mais, né? E aí a pessoa entendeu como perro, que é cachorro. Deu uma interferência enorme. Então, uma outra brincadeira foi de um médico que estava dando uma palestra, brasileiro no Uruguai, e ele perdeu, a gente fala assim, perdi o fio da meada, né? Mear em espanhol é fazer xixi. Então ele falou assim, pessoal, perdi o fio da meada. Todo mundo começou a rir, porque perdi o hilo da conversação, a palavra. Ele falou, fio da meada, falou, nossa, quem fez xixi na roupa, né? Então são palavras que se a gente não sabe do outro idioma, e o espanhol é cheio de coisinhas, que você pensa que é, não é, pensa que é, não é. Por exemplo, aqui eu estou tomando água numa xícara ou uma caneca, podemos falar. Em espanhol, uma taça. Aí você fala, taça? Então, isso são interferências do espanhol que você tem que estudar. Tem que estudar. E são muitas palavras e estruturas. Nós somos muito, por exemplo, descritiva. Nossa língua é descritiva. Em geral, a gente escuta as pessoas falando, eu vi Maria caminhando. Espanhol, eu la vi. Então, é mais rápido na estrutura e usa os pronomes. E essa parte é difícil para os brasileiros. E outras coisas, como verbo, por exemplo, o verbo gostar, né? Eu gosto no português. No espanhol, não, me gusta. E a gente tem palavras que não precisam muito de contexto para se entender. O aconchegante, você sabe o que significa, o sentimento que essa palavra carrega. Se você vai falar hot ou warm em inglês, esse quente depende do contexto para você entender sobre o que não vai passar. Então, isso também tem muito a ver, às vezes, algumas coisas, você está no país. Porque, às vezes, algumas expressões que ficaram para o argentino do espanhol, que ele utiliza no dia a dia, são algumas expressões que não utiliza na Colômbia. Tá? Então, expressões que utiliza na Espanha, não utiliza no México. Mas isso são expressões do dia a dia, como em Minas. Não? Tem um lugar aqui em São Paulo fala mano, outro lugar fala brother. Não? E outras tantas palavras no português, estou dizendo. Isso também acontece no espanhol. Mas o importante é aquilo que você perguntou. Quando eu vou comunicar e o outro também está esperando a minha comunicação, ele não vai usar as gírias, ele não vai usar o espanhol coloquial, ele vai usar o espanhol que a gente chama de standard. É aquele espanhol que todos vão entender. A mesma coisa do inglês. Eu não tenho capacidade de entender as crianças na rua falando em inglês. Mas quando eu vou comunicar com os adultos, na igreja, em ambientes assim, que as pessoas estão realmente querendo conversar comigo, é diferente. Fala um pouquinho da origem da língua espanhola e, aproveitando, o porquê que esse nosso é tão difícil para as outras pessoas conseguirem repetir da forma adequada. Repetir da forma adequada. É porque, por exemplo, principalmente para um espanhol, tá? Porque a origem da língua espanhola é a mesma origem do português, do latim vulgar, tá? Só que, é claro, a Espanha também tem um caldeirão de outras línguas e a influência árabe também é muito forte na língua espanhola, tá? E claro, algumas coisas que ficaram cristalizadas no português, como o ão, tá? Nós utilizamos o nasal, coisa que o espanhol não tem. Algumas regiões têm um pouco de nasalização, mas não é muito. Por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, anhã, olha, eu estou exagerando, tá? Anhangabaú, esse nhan, o espanhol não consegue. Vai falar anhangabaú, porque o A tem que ser aberto. Ana, ele não consegue, ele não tem nem o gutural e nem o nasal. Então ele vai ficar aqui por muito tempo e esse movimento do nasal não é fácil de aprender.
Esse movimento nosso aqui é um som que nós construímos desde criança. Outros sons que eles têm, que a gente tem dificuldade, mas a gente consegue, que é o brincar de carrinho, né? A língua, que a gente fala terra, e ele fala terra, é vibrante, a gente consegue com exercício. Mas alguns sons não vêm. É como o inglês, a gente consegue, nós somos praticamente um dos povos que consegue, né? O Brasil consegue falar melhor o inglês que quem fala espanhol, porque nós temos muito mais sons do que eles. Entendi. E a gente tem sons que, com facilidade, a gente consegue falar o inglês e o espanhol. Mas nossos sons, o nosso Z, que coisa mais linda, por exemplo, de Z, a B, né? Z, que é o som de zabumba, né? Então, esse som é muito, muito nosso. Entendi. É da nossa língua portuguesa. É ruim fazer a tradução do que a gente está pensando, absorver em português, traduzir para o espanhol ou para o inglês e depois se expressar no inglês? Eu vejo muita gente falando que o ideal, você só aprende um idioma quando você para de traduzir ele na sua cabeça. Isso Esse é um fato. É um fato. Mas quando você está no intermediário, mais ou menos, da língua, é muito difícil você não trabalhar com tradução simultânea no seu cérebro. Se eu falo, por exemplo, em espanhol, yo te quiero, você fala, que isso? Porque em espanhol, no português, eu falo, eu quero você, é estranho. Então, no espanhol, yo te quero, é como eu te amo, eu te quero bem, tudo. Então, a gente vai buscar tradução. Por exemplo, palavras que já estão ok, ninguém precisa de tradução mais, tá certo? Mas se eu falar I love you, você vai falar, ele falou, eu amo você. O nosso cérebro... Agora, quando você está numa conversação que o seu inglês, o seu espanhol já é de intermediário para avançado, você já não traduz mais. Só uma ou outra palavra que você dá uma parada, porque se você não lembra, mas o seu cérebro continua. Mas esse processo de aprendizagem, quando você está aprendendo, é natural. Você olhar para a cadeira e chair ou silla, e vem a tradução. Fala, isso em inglês é assim, em espanhol é assim. Isso é natural. Chega um tempo que você acostuma. Você passa de uma língua para outra sem prestar atenção. Às vezes você consegue conversar com 3 pessoas ao mesmo tempo, inglês, espanhol e português, e continua. É o cérebro, mas isso é tempo, é prática. O quanto de imersão você tem que ter na cultura de um país para aprender o idioma? Poxa. Eu consigo me tornar fluente em espanhol, por exemplo, sem me interessar pela cultura latina? Você fez uma boa pergunta, porque eu conheço brasileiros que estão nos Estados Unidos por muitos e muitos anos e aprende o inglês da rua, do dia a dia, que quando começa a falar com você, parece que o cara é fluente. Mas quando você faz uma pergunta mais técnica, não consegue. Ele só aprendeu aquilo. Então, agora, ele é fluente ou não? Ele é fluente naquele contexto. É como uma pessoa, por exemplo, um brasileiro que conhece, sei lá, 500 palavras da língua. Ele consegue conversar com todo mundo. Ele é fluente na língua. Ele tem proficiência. Proficiência seria gramática, tudo. Aí é diferente. Aí ele vai ter que estudar. Entendi. Aí ele teria que ir, e aí eu não sei quanto tempo. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas pelo menos uns 2 anos aí. Essa história de que 1 mês você consegue, 3 meses, eu acho muito... É importante destacar essa diferença entre a fluência e a proficiência. A proficiência é uma coisa, você é proficiente na língua, você conhece gramática, às vezes você é proficiente até na parte gramatical, e não é na fala, mas você tem proficiência. Às vezes você tem tudo, você escreve, você fala bem, tudo. E isso é claro, você passou pela academia. Porque agora, quando você aprende só na rua, mas depende do lugar que você aprendeu. Porque tem alguns brasileiros que estão nos Estados Unidos e latinos, que eles aprendem nas empresas e até às vezes na comunidade que ele frequenta,
Então, ganha um nível muito grande. E os filhos também, que chegam em casa, vão corrigindo os pais. Então, eu já conversei com um cubano, que ele tinha um inglês, nossa, impecável. Isso vai também do ambiente onde você está. Por que eu te fiz essa pergunta, professor? Porque tem gente que quer aprender um segundo idioma, um terceiro idioma, por questões... por exemplo, eu tenho um amigo que estuda inglês porque ele trabalha com programação e para programação ele precisa dominar determinados códigos naquele idioma. Eu imagino que o mercado de trabalho para uma posição, se solicitar o espanhol, a pessoa que quer aquela promoção, por exemplo, vai estudar o espanhol para conseguir aquela promoção. Mas não necessariamente há um interesse em conhecer a cultura latina, ou não necessariamente há um interesse em conhecer a cultura britânica, irlandesa ou americana. E aí você aprende aquilo que é necessário para desenvolver aquela tarefa para qual você se propõe, mas não necessariamente você se torna fluente ou proficiente naquele idioma. Por isso que eu te perguntei, é possível atingir a fluência sem você se interessar pela cultura, pelas subjetividades daquele idioma? Possivelmente. Porque aí... E é mais fácil ou é mais difícil? Aí que tá, se você tem uma gama maior de possibilidades, desde a literatura, da música, do filme e também do trabalho, daqui a pouco você passa a ser quase que nativo. Eu tenho um amigo aqui em Mogi das Cruzes, o Guaraciara, que é um excelente professor de espanhol. Quando ele está falando, fala assim, ele já assimilou a alma argentina. Ele fala mesmo como nativo todo, né? Porque ele interessou por tudo. Agora, o cara, você falou de um desenvolvedor de sistema, por exemplo. Ele foca no inglês técnico. Quando você joga ele para fazer joga é uma palavra forte. Quando você coloca ele para fazer uma prova, né? E aí ele vai fazer essa prova, a parte gramatical, tudo de estrutura, ele arrebenta. Agora você vai talvez para a fala, ele não praticou a fala. Eu tenho amigos, doutor, que domina a leitura perfeitamente. A fala, o espanhol até daria, porque aí a fala é mais próxima do português, o inglês não. Aí dá um chiado muito grande na comunicação. Você provavelmente convive com espanhol desde criança, com seu pai. Seu pai falava com você em espanhol ou em portunhol? Aqui não tem jeito, né? Os últimos anos da vida dele que eu forcei o pai aliás, quando eu voltei, depois de alguns anos, ele foi à Espanha comigo, né? Nós fomos junto à Espanha, e aí os parentes, foi em 1998, os pais, nossa, você está falando bem agora o espanhol. Ele foi por causa do meu filho, que está estudando. Eu fui para a faculdade, aí eu tinha que aprender para dar aula. Entendi. Porque aí eu obriguei ele, aí a gente conversava direto. Agora eu sinto falta, porque ele já não está, e dar aula, às vezes, não é a mesma coisa. Falta a conversação, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Existe eu imagino que para você aprender o espanhol é mais simples do que para uma pessoa que nunca teve contato, não tem um parente ou não tem o interesse e o conhecimento por outra cultura. Eu imagino que para você esse caminho seja mais simples do que para outra pessoa. Vocês partiram de pontos diferentes. A minha pergunta é, existe um jeito certo ou um jeito mais simples de se aprender um novo idioma? Olha, porque existem estratégias diversas e pessoas vendendo estratégias diversas. Você falou, é impossível aprender em 3 meses, então, é impossível aprender em um ano. É difícil isso, é difícil. Né? É uma exposição... às vezes você tem aluno que conhece muito português, ele aprende o espanhol mais rápido por tabela, por conhecer bastante a língua portuguesa, né? Mas sem a exposição à língua é muito difícil. Por que aprendemos português? Por mais limitado que você seja em questões de aprendizado de línguas ou de qualquer outra disciplina, você aprende a sua língua, porque a gente está ouvindo todos os dias. Então, se você começa a se expor e depois que você passa a ter interesse, eu, na verdade, passei a estudar inglês depois dos 45, que eu fui para os Estados Unidos para ficar na casa de uma família cubana, e eu percebi que ali tinha muito Spanglish, muito inglês, tudo. Eu falei, vou estudar inglês. Eu voltei para os Estados Unidos para ter uma exposição direto à língua. E aí eu consegui assimilar e comecei a gostar. Aquilo que eu não tinha interesse, eu passei a ter interesse. Interesse
na cultura, interesse mais nas músicas, nos filmes, nas séries. Isso eu percebo que, mas não é um aprendizado que terminou, é um aprendizado que continua. Aliás, a gente nunca deixa de aprender, a vida inteira aprendendo. O brasileiro, de uma forma geral, ele é muito confiante, muito extrovertido, né? A gente acabou de sair do carnaval aí e a gente vê que a gente não tem muito receio de expressar os nossos sentimentos para os nossos pares, para as nossas pessoas do nosso convívio, assim. Mas quando a gente vai tentar se expressar no segundo idioma, eu tenho a impressão que a gente tem muito medo de errar. A gente é muito envergonhado. Mas quando eu vejo um americano aprendendo português, ou um espanhol tentando falar em português, ou italiano, etc., eles não têm, parece que não tem muito essa questão da vergonha de se expressar. E a gente até acha bonitinho alguns equívocos que eles cometem, o tal do ão. A gente até acha, né, simpático, caramba, ele está se esforçando e tal. Por que a gente é tão reprimido em se expressar num segundo idioma? Por que a gente tem tanto medo de errar? Essa é uma pergunta que talvez não seja só os brasileiros. Entendi. Porque talvez a gente valoriza muito a cultura europeia e, naturalmente, os países desenvolvidos. Então, eles falando para nós um bom dia, e nem precisa falar bom dia, falar bom, a gente já bate palma. O cara fala vou feira e volto feira, fala, nossa, como você fala bem português? E aí a gente morre de medo de expressar no outro idioma. É uma questão que talvez a gente tenha que valorizar mais. O Brasil, esse país lindo, maravilhoso, de mais de 200 milhões de falantes da língua portuguesa, que conseguimos comunicar de norte a sul, valorizar mais e se arriscar. E eu percebi que o americano não avalia se você está falando bem ou não. Ah, é? Não, ele comunica com você. Agora, é claro, se você for lá para disputar uma vaga de emprego com ele, aí ele fala, opa, eu sou melhor que você. Entendi. Mas no dia a dia, ninguém está... Porque eu sei de relatos de pessoas que moraram nos Estados Unidos durante muito tempo e não aprenderam o inglês porque convivia só com a comunidade brasileira e por receio disso, de se expressar mal, de não conseguir ser entendido, por vergonha mesmo. E também, quando eu falei do americano, ele não é muito de entrar no seu espaço, de fazer correções em você. Entendi. Então, se você falou para ele, deu para entender, tá tudo certo. Ele não vai estar te corrigindo. Então, isso também acaba sendo difícil para o brasileiro, porque ninguém corrige. Então, aquele que ele falou tá tudo certo. Mas a gente também não corrige muito o gringo que vem aprender. Não, exatamente, acontece a mesma coisa. Mas a gente é respeito. A gente é por respeito e por carinho pela cultura. Eles não, é por não invadir o seu espaço. Eles não entram no seu espaço, não importa, a não ser que você entre no espaço dele e peça ajuda. Aí se alguém propor de te ajudar, aí eles vão te ajudar. Aí fica até chato, que aí toda hora, não é assim, não é assim. Mas talvez seja isso, a gente ainda tem que valorizar mais enquanto brasileiros. Qual seria uma boa estratégia para aprender um segundo idioma, o espanhol especificamente? Olha, o espanhol, hoje nós temos diversas escolas oferecendo gratuitamente, nós temos um centro de idioma aqui em Mogi, outro em Suzano, tudo que oferece espanhol por 3 anos para os adolescentes. Os nossos cursos, fazendo um curso superior, nós temos hoje também aula de espanhol e a exposição. Tem hoje youtubers, todo dia, um pouquinho de contato, até o Duolingo ajuda e bastante. Tá? E claro, se você conseguir ter um amigo na Argentina, tudo isso vai ajudar incrivelmente. Aí você vai deslanchar mais rápido ainda. Então, isso seria bom, um intercâmbio também. Um intercâmbio. Para você fazer um intercâmbio e ter o proveito dessa experiência, você não pode sair daqui zerado no idioma, né? Você tem que Isso é importante. Sabendo alguma importante. Coisa, né? É importante já um certo contato para chegar lá e aproveitar mais.
Porque quanto mais você sabe aqui, chega lá, você já dá passos mais longos, né? E que tipo de intercâmbio é o mais interessante? Eu vi uma vez uma pessoa falando de um intercâmbio, agora me pegou, talvez seja nos Estados Unidos, que a pessoa ia para lá e para ser voluntário num asilo. Uhum. E aí conversava com os idosos e tal, que geralmente tem mais paciência, tem mais tem tempo para conversar e tal. E ela falou que foi uma experiência incrível para o desenvolvimento do idioma, porque ela tinha que conversar e pessoas com paciência para conversar com ela todos os dias. Já tem outras que vão para lá para fazer o intercâmbio só da sala de aula, faz aquele período e depois são experiências diferentes. Que tipo de intercâmbio você recomenda? Olha, esse que você falou de ir para um país. Nós oferecemos intercâmbios nas duas FATECs para os alunos. Então tem que ter um processo tudo, mas a gente oferece, tá? Tem outros intercâmbios que a gente organiza grupo para ir para os países latinos. Aqui fica mais fácil, porque a gente não precisa de visto para os países da América do Sul. A gente pode ir com a identidade. E, claro, e não é caro para a gente. Então, você fica numa semana, numa escola de idioma lá, ou numa casa de uma família. Para isso, você tem que, claro, tentar esse contato. Nos Estados Unidos, eu conseguia através de uma família americana que estava aqui no Brasil. Eu fui para lá, fiquei em fazenda, depois eu fui para a igreja luterana, nem sou luterano, amo os luteranos hoje, né? Mas eu tenho contato com o pastor David, eu converso com eles, tudo. Eu fiz amizade. Uhum. Então, esse passo é muito importante. E o que você falou, hoje está crescendo no mundo a possibilidade de você conversar com pessoas idosas. Então, mas para ir para conversar com um americano, tem que saber, no mínimo, um intermediário de inglês. Para você, e se puder visitar um asilo não se usa mais essa palavra, tá bom? É um lar de idosos, uma residência de idosos, seria um lugar fabuloso para isso. Como que você percebe que você está melhorando no aprendizado de um idioma? Isso é uma coisa interessante, é quando você começa já a rir das piadas que o nativo está contando. Aí daqui a pouco você está ouvindo um programa e fala, nossa, que interessante. Você está rindo, você já está dominando o idioma. Porque quando você não entende piada, você não está entendendo. Se o nativo falou uma expressão, você já entrou no clima, a música já te faz sentido, você já passa a curtir por inteiro. Você fala, aquela música já está assim, ó, viajando nela realmente, nas palavras, e não só no som, na melodia, mas em tudo. Você já está num nível de domínio muito grande. Quando você está aprendendo um novo idioma, e aí volta um pouco naquilo que eu falei de traduzir as coisas na cabeça, há uma tendência de você querer entender todas as palavras que você está ouvindo. E nem no português, na nossa conversa aqui, a gente acompanha todas as palavras, a gente entende o contexto, né? É um erro tentar fazer isso? É natural que isso aconteça? Como que a gente supera essa etapa? Então, aí isso é com o tempo, né? Com o tempo, porque é claro, porque tem momentos que tem palavras que são extremamente importantes num texto. Às vezes é o cerne do texto. Sim. Tá? Mas tem outras palavras que a gente nunca pergunta. Tá? Eu falei proficiência aqui, né? Bom, é uma palavra que a gente fala assim, ó, proficiência, então se for explicar tudo, né? Consciência. A gente usa uma palavra no português, pessoal, é consciência. Mas se perguntar para as pessoas, ela não vai saber explicar. Mas ela entendeu a mensagem. Então, entendeu a mensagem, vamos em frente. Chegou até você, você curtiu, não se equivocou no caminho que você está seguindo, segue em frente. Professor, a gente está chegando já ao finalzinho do programa. Para quem ficou até aqui e é uma pessoa que está estudando um idioma há muito tempo, mas mesmo assim não se sente confiante, acha que não está evoluindo, acha que estagnou, chegou naquele processo de platô. Quais estratégias você indica para a pessoa sair dessa estagnação? Porque isso desanima. Às vezes a pessoa faz um curso há 5 anos e ele chega no final desses 5 anos e fala, cara, não estou me sentindo confiante o suficiente. Qual é a estratégia para essa pessoa? E para quem quer começar a aprender um novo idioma, qual que é a melhor estratégia? Você tem que ouvir, escrever e falar desde o começo. Você pode começar tentando
se acostumar com os sons das palavras através da música e depois partir para a escrita e para a conversação? Me dá estratégias para essas duas etapas. A gente vai fazer o processo de uma criança. A criança começa a ouvir. Então, esse é o primeiro passo. Ouvir bastante. Ouvir, ouvir, ouvir. Depois, naturalmente, que à medida que você vai ouvindo, você reproduz. Porque a gente escuta um som e demora para você colocar esse som para fora corretamente como deve ser. Tá? Às vezes tem sons do outro idioma que a gente escuta, entende, vai reproduz errado. Então, esse é um processo. Escutar, depois que você já assimilou através da escuta. Já a escrita é um passo já depois. Tá? Primeiro, então, a audição, a fala, naturalmente, né? E aí, para a escrita, já Perdão, professor, e essa escuta, que tipo de conteúdo? Porque, assim, quando você pensa no inglês ou no espanhol, tem lá aula para iniciante, aula para intermediário, para avançado. No iniciante, você tem alguém falando em espanhol lentamente, né? No intermediário, um pouco mais. E no inglês, é um nativo conversando, tendo um bate-papo. Por onde você recomenda? Começa valendo, começa tentando entender o que o cara fala no dia a dia, ou é importante começar desse abecedário aí da formação? Olha, eu vou falar de duas experiências. Tá. O espanhol, para mim, a minha experiência eu aprendi o espanhol escutando. Você começou valendo, né? Eu valendo, porque está no dia a dia. Agora, o inglês, eu comecei com um monte de estratégia, estudando gramática, ouvindo o professor, em passo a passo, seguindo do básico e aumentando até o avançado. Tá? Mas é possível também a exposição constante através de um rádio. Já conheci alunos que aprendeu escutando só rádio. E outro aprendeu só em jogos. Agora, ele jogou com nativos. Então, ele aprendeu direto, usando tudo. Esse aluno, até eu falo da FATEC Itaquaquecetuba, ele fez o teste oral, a proficiência tem a parte oral. Ele estava explicando para mim a anatomia, porque ele necessitou aprender em inglês a anatomia. Então eu falei, caramba, o cara aprendeu assim lá o top da língua na anatomia. Agora, acontece aquilo que você falou, você fala cristalizar, você chega a um certo ponto, você não passa mais. Aí você realmente tem que buscar ajuda, porque senão você chega a um certo ponto e precisa de alguém que te dê suporte, fica no intermediário para sempre, nunca chega no avançado. Tá? E aí você tem que ter mais prática, mais estratégia, muita leitura. Nesse caso, eu teria muita leitura para ver a parte gramatical e tudo. E claro, quanto mais exposição à língua, é melhor. O mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho exige hoje em termos de proficiência no idioma? Olha, depende da vaga. Em geral, o intermediário já é bem aceito. Tá? Intermediário que você consegue já comunicar, não tem necessidade de ser já um proficiente da língua, né? A língua avançada. Claro que hoje o inglês está exigindo cada vez mais, porque tem mais gente estudando inglês também. O espanhol, eu não saberia dizer para você se necessita de avançado, porque eu fui com alunos para a Argentina e alunos com intermediário, eles conversaram muito bem com os argentinos. Teve aluno meu que fez negócio, um aluno da FATEC de Mogi das Cruzes, ele conseguiu negociar com os argentinos. O espanhol dele, ele estava com 3 semestres de espanhol. Então ele conseguiu desenvolver legal uma conversação. Agora, que é preciso estudar, se ele for realmente já dar uma palestra lá, explicar o produto dele para um grupo de empresários, aí sim, aí ele teria que ir para o avançado. Mas um intermediário do espanhol, um intermediário começando o avançado do inglês. Para fazer intercâmbios, a gente tem essa situação nos Estados Unidos agora, que eu imagino que seja um pouco mais difícil para conseguir visto e tal. As pessoas vão muito para a Irlanda para aprender o inglês. Você recomenda intercâmbio para lá? Ou tem outras regiões que você recomenda? E no espanhol, seria a Argentina?
Olha, o espanhol a gente tem mais facilidade, tanto para Argentina, Peru, México, Chile, todos os países. É mais comum ir para a Argentina, que está mais próximo de nós, né? 2 horas de voo, você está na Argentina, né? O Paraguai a gente tem um certo, sabe aquele negócio do preconceito, né? Mas por que não vai para o Paraguai, para a Bolívia, que também que fala espanhol? É muito mais barato ir para a Bolívia, né? Santa Cruz de la Sierra, La Paz, tudo. É uma cidade. Mas o espanhol de lá não tem muita influência do Guarani? Não, é quando você vai para o espanhol só na universidade, na escola, você vai aprender realmente o espanhol. Entendi. Porque eles conseguem diferenciar muito bem uma língua da outra, né? Entendi. E para o inglês? Você fala... Para o intercâmbio. Para o intercâmbio? O intercâmbio já para o inglês é um pouco mais complicado a questão do visto, tanto para a Inglaterra quanto para os Estados Unidos, mas você tem outras opções na América Latina também. Belize é um país pequenininho perto do México. Jamaica, mas quem que vai? Eu vou para Jamaica? Por quê? Pelo inglês, fala inglês. Olha só, não tinha pensado. Trindade e Tobago, fala inglês, está aqui, pertinho da Venezuela, tá? Então, você tem aqui a Guiana Inglesa, está aqui do nosso lado. Nunca tinha pensado. Então, nós temos várias ilhas de colônia britânica que está pertinho de nós, principalmente Trindade e Tobago, Jamaica, Belize, até Porto Rico, mas em Porto Rico eles falam inglês e espanhol, você precisaria de visto. Mas esses países dá para ir, está aqui perto, né? Então não precisa só pensar na Austrália, na Irlanda, que é maravilhoso, mas nós temos aqui, é contato direto, imagina na Jamaica. Essa cultura, claro, tem outras possibilidades. Olha só que interessante. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceitado conversar com a gente. Nossa, conversa muito interessante. Eu que agradeço poder falar um pouquinho para os nossos amigos, professores. Quem quiser te encontrar, como que faz? Tem redes sociais? Eu quase que não utilizo tanto as redes sociais, mas o YouTube, né? Meu nome, né? Aparecido Lopes Guerreiro está ali. No YouTube? Você tem canal no YouTube? Eu tenho também um canal, é mais para espiritualidade. Não estou alimentando esse canal, mas preciso alimentar, porque eu dou aula de espiritualidade também. Entendi, mas é fácil de encontrar. É fácil. Pelo nome não tem, Aparecido Lopes Guerreiro é praticamente só tem eu. Tá certo. Obrigado, volte sempre, a casa é sua. Tá bom. Para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se ficou alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, a gente encaminha para o professor, eu tenho certeza que ele vai responder. Se gostou do conteúdo, interaja com ele de alguma forma, compartilha, manda para quem está interessado em aprender o segundo idioma e talvez nunca tenha pensado em Trinidad e Tobago para aprender o idioma inglês e da Colômbia e Bolívia para aprender o espanhol. Olha aí, novas portas se abriram. Muito obrigado de coração, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.